Oi galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, o meu nome é Cindy e vocês estão no Gameplay Literário. No vídeo de hoje eu resolvi fazer um vídeo de primeiras impressões a respeito do primeiro episódio da minissérie Senna, que foi lançada agora, sexta-feira, dia 29 de novembro, na Netflix. Bem, essa é a primeira vez que é dramatizada a história do Ayrton Senna. Nós temos alguns documentários, mas dramatização é a primeira vez. E quando eu vi o trailer, eu realmente me questionei se o primeiro episódio seria capaz de cativar a atenção de pessoas que nunca ouviram falar do Ayrton Senna, de pessoas que simplesmente não gostam de automobilismo e de pessoas que vivenciaram a história do Ayrton Senna. Nesse caso, eu chamei meu pai para assistir comigo e eu sou a pessoa que conhece o mínimo da história do Ayrton Senna. Então nós fomos assistir o primeiro episódio. E de forma assim, muito superficial, depois eu vou ter que adentrar com spoilers, vocês não se preocupem que eu vou pôr minutagem. Eu quero dizer que eu achei a fotografia muito bonita, eu achei a trilha sonora mais do que impecável, as cenas de corrida são sensacionais, cara, a forma que eles elaboraram essas cenas ficou muito bacana, principalmente quando eles mostram os pilotos fazendo as trocas de marcha, eu achei mais do que perfeito. Bem, então vocês têm que lembrar que essa série basicamente traz como ideia apresentar a carreira do Ayrton Senna de forma dramatizada. O primeiro episódio se chama A Vocação e ele pretende te apresentar, te introduzir a primeira etapa da carreira do Ayrton antes da Fórmula 1. E agora eu vou ter que começar com spoilers e eu quero começar com a primeira cena que abre o episódio, que eu achei perfeita. Por quê? Nós vamos ter, nessa primeira cena, um garoto caminhando em direção a um bar. Você vê que tem inúmeras pessoas com bandeira do Brasil, com camiseta verde e amarela, conversando, todas felizes e radiantes, para assistir a uma corrida que está tendo, que é de Fórmula 1. E essa corrida é a de 1º de maio de 1994, o GP de San Marino em Imola. E é a corrida que, infelizmente, nós sabemos que tirou a vida do Ayrton Senna. Depois de mostrar essa cena, eles voltam no tempo e vão mostrar o primeiro carro que o Ayrton ganhou, que foi o kart feito pelo próprio pai. E logo na sequência, ele já vai ter um outro salto temporal e nós vamos entrar em 1979, quando o Ayrton tinha 19 anos, correndo o Campeonato Mundial de Kart em Estoril, em Portugal. E ali ele se torna vice-campeão. Porque, nesse momento, o meu pai inclusive me cutucou e me apontou antes da própria série me indicar quem era aquela pessoa, o meu pai já me cutucou e falou: olá Cindy, aquele dali é o Jean-Marie Balestre. Ele é responsável por atrapalhar a carreira do Ayrton Senna desde o princípio. Cara, e é a mais pura verdade, tá? Ele foi presidente da FISA, da FIA, ele era um dirigente, então ele sempre estava em inúmeras corridas, e parece que toda corrida que o Ayrton tava, ele também tava. E ele sempre achava um jeito de atrapalhar a vida do Senna. Eu não sei porquê. Talvez exatamente porque ele enxergava o potencial que o Senna tinha. Bem, depois desse momento, nós vamos ter uma outra cena que é bem icônica, que o meu pai, inclusive, fez um outro comentário, onde o Senna tá testando um motor de kart e ele indica que aquele motor tem um defeito, que o virabrequim tá quebrado. E aí o meu pai já aproveita e me cutuca e fala assim: olha, tem várias histórias, onde inclusive uma delas, o Senna foi testar o motor de um carro e ele fala: olha, esse motor tá quebrado, não tem o que fazer. E o pessoal da equipe rebate dizendo: mas o motor é novo. E ele reforça que não, que deveria desmontar e despachar para a fábrica. Chegando lá, o motor realmente estava quebrado. Então o meu pai comenta isso comigo, o que casa com essa cena do virabrequim. E aí nós vamos ser apresentados a um outro personagem, que é o Chico Serra, que é um piloto de Fórmula 1, que está disposto a ajudar o Ayrton a entrar na Fórmula 1. Mas para isso ele precisa passar por outras categorias. Nesse caso, ele vai fazer um teste para a Fórmula Ford. Se ele passar, ele vai se mudar para a Inglaterra e vai correr o campeonato de Fórmula Ford 1.600 cilindradas. Dá certo, né? Inclusive, dá certo, muito certo. Quando ele chega na Inglaterra, o Senna não fala inglês. E ele tá conversando com o dono da equipe Van Diem. E aí, quem tá auxiliando ele é o Chico Serra. E ele vai falando: olha, pede pra ele me dar um desconto, porque você tinha que pagar pra correr, tem que ter patrocínio.
Até hoje, tá? Então, assim, me dá um desconto, fala pra ele que eu não precisa me pagar, que eu vou testar todos os carros dele de graça e por aí vai. E no fim das contas, ele dá a cartada final, fala pra ele me dar um carro, que eu vou mostrar pra ele que piloto que eu sou. Detalhe, ele nunca tinha corrido naquela pista, tava com uma neblina absurda, e o cara dá o carro pra ele, e ele consegue quebrar o recorde daquela pista com neblina, numa pista que ele nunca tinha dirigido na vida. Foi sensacional aquela cena. Depois disso, a gente vai ter a cena do casamento dele, que eu honestamente não sabia que ele já havia sido casado. E ele se muda pra Inglaterra com a esposa. Ali, ele faz contatos, né? Inclusive, um dos contatos que ele faz é com um fotógrafo, que é o Keith Sutton. E esse fotógrafo vai ser responsável, basicamente, por todas as fotos que nós temos do Ayrton Senna. Inclusive, na época, ele até meio que fazia um trabalho meio que de relações públicas pro Ayrton. E depois eles também se tornam grandes amigos, pelo que eu li a respeito. E aí nós vamos ter o Ayrton Senna agora correndo na Fórmula Ford e tendo um outro adversário, que agora é o Kiki Mansilla. Na verdade, Henrique Mansilla, que é um piloto argentino, companheiro de equipe dele. Eles vão ter umas rixas na pista, é incrível você ver ali a interação dos dois. E no fim das contas, o Senna acaba, na época, na verdade ele nem utilizava o sobrenome Senna, ele usava o sobrenome da Silva, que na verdade o nome dele é Ayrton Senna da Silva. Então ele utilizava o sobrenome da Silva e ele acaba ganhando a Fórmula Ford. A esposa dele não quer mais ficar na Inglaterra. Como ele havia também prometido que ele só correria durante 1 ano e voltaria para cuidar dos negócios da família, ele acaba anunciando a sua aposentadoria, dando, assim, sendo um choque para todo mundo, porque ele estava saindo super bem, já tinha inúmeras pessoas entrando em contato com ele para ele entrar em outras categorias. Ele, inclusive, estava mandando carta para donos de equipe, chefes de equipe da Fórmula 1 para tentar, porque ele queria muito. Ele acreditava que ele era um piloto capaz de sair do kart de uma categoria de base e de repente, sem precisar passar das demais categorias, já saltar para a Fórmula 1. Assim, era isso que ele queria. Mas ele acaba voltando para o Brasil com a sua esposa e é nesse momento que ele, conversando, na verdade ele estava desempacotando as coisas da casa e está tendo uma transmissão de uma corrida de Fórmula 1. E aí ele começa a observar e ele fica absorto e ali ele percebe que ele realmente gosta de correr, que a vocação dele é corrida e que ele precisa voltar a correr. Ele ainda recebia ofertas para correr, né? O Keith sempre ligava para ele e dava retornos, falando: olha, tal pessoa diz que vai pagar uma passagem de ida para você, para Inglaterra, para você correr na equipe. E no fim das contas é o que ele acaba decidindo fazer e é assim que acaba o primeiro episódio. Para responder agora a pergunta, aquela indagação que eu apresentei na introdução, eu acho que dá para perceber o meu nível de empolgação falando a respeito do episódio. Honestamente, eu achei muito boa a forma que eles apresentaram toda a história. O jeito que eles organizaram o primeiro episódio, mostrando os pontos chaves e principais da carreira do Ayrton Senna antes da Fórmula 1, que levou ele a alcançar a Fórmula 1, ou melhor, a escalada dele para a Fórmula 1, impactante, achei sensacional. Inclusive, o meu pai, que me ajudou a elaborar isso aqui, era muito legal, em muitos momentos eu olhava pro lado e eu via um brilho no olhar dele, de nostalgia, daquela coisa do tipo, nossa, eu já conhecia a história do Ayrton, mas eu não conhecia alguns pontos aqui, a forma que está sendo apresentado. Isso sem contar também que a dramatização ajuda demais, é diferente quando você vê um documentário e você vê a dramatização daquilo, é sensacional. Bem, eu quero ressaltar uma outra cena que eu achei muito bacana, que, não se preocupe, eu vou colocar a minutagem, tá, gente? Que eu achei muito bacana, que é quando ele tá sentado na praia e ele tá fazendo os testes de memória muscular. E quando eu falo teste de memória muscular, eu quero dizer assim, ele está sentado fingindo que está pilotando e ele vai cronometrando e ele vai fingindo que tem as curvas, as trocas de marcha e tudo. Eu só tinha visto algo desse tipo numa cena do filme Rush, onde o James Hunt tá deitado, né, que é o Chris Hemsworth, ele tá deitado e ele tá fazendo a mesma coisa. A única diferença é que o Senna, nesse caso, tá sentado na praia. Eu achei muito bom. Eu já gosto de automobilismo, na verdade eu tenho uma paixão muito grande por Fórmula Indy, adoro, acho sensacional. E eu já conhecia algumas coisas assim a respeito da história do Ayrton Senna, mas não dessa forma. Então eu admito
que o primeiro episódio da minissérie é completamente capaz de prender a tua atenção pra você ficar curioso, porque o Ayrton Senna ele foi um herói nacional. Inclusive, eu estava conversando com algumas pessoas e elas estavam me contando que no dia que aconteceu o acidente dele, que infelizmente levou ao fim trágico dele, ela me disse, a pessoa com quem eu estava conversando, me disse que instaurou um clima de velório tão grande, mas tão grande. Ela estava me contando que todo lugar que ela olhava, todo mundo estava muito, muito triste. Era, assim, não tem nem como expressar a tristeza que as pessoas sentiram. Então, você vê uma série dramatizada de um ícone desses, nossa, é incrível. Então, no fim das contas, eu realmente acho que o primeiro episódio da minissérie é mais do que perfeito para te introduzir a carreira do Ayrton Senna, para te deixar curioso para assistir os demais 5 episódios pensando na carreira dele. Eu sei que teve muita gente que questionou outros pontos, como a parte amorosa da vida dele, mas você tem que lembrar que, na minha opinião, que o foco da minissérie é, sem sombra de dúvidas, a carreira dele, você conhecer e apresentar a carreira dele para as novas gerações e para você ajudar as pessoas a lembrarem da carreira dele, quem vivenciou, que foi o caso do meu pai. Bem, agora me contem aqui nos comentários o que vocês acharam da minissérie, se vocês estavam sabendo da existência dessa minissérie, se vocês têm curiosidade, se vocês conhecem alguma coisa a respeito da história do Ayrton Senna, e comentem, vamos conversar. Curtam aqui o vídeo, compartilhem e deixem aqui nos comentários se vocês querem uma análise minha e do meu pai, que eu vou convidar ele, né, a respeito da minissérie completa. Até mais, viu, galera?